Como é formado o setor de tecnologia de Santa Catarina, o que mudou nos últimos anos e quais os planos para 2025? No programa Santa Inovação, um pouco sobre este cenário, sobre projetos e futuro. A partir de agora, no programa Santa Inovação, que começa na TVA. Um setor em que se movimentam cerca de 22 mil empresas. Juntas, elas faturam perto de 24 bilhões de reais em Santa Catarina. São números do setor de tecnologia que colocam o Estado em destaque. No programa de hoje, vamos falar mais sobre como se estrutura atualmente o ecossistema e o que esperar no próximo ano. No Santa Inovação, recebemos hoje aqui no estúdio o Diego Brites Ramos, que é presidente empossado agora em junho, na Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT. Ele também é diretor da Teutec Solutions e vice-presidente de sustentabilidade da Federação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a CESPRO Nacional. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Santa Inovação, presidente. Obrigado, Felipe. Sempre é um grande prazer estar aqui novamente. E recebemos também o Gabriel Santana Palma Santos, diretor executivo da ACAT, ele que também é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Gabriel, muito bem-vindo ao programa. É um prazer, Felipe. Vamos lá, então, vamos começar esse papo, presidente. Sabendo aí como é que está o ecossistema, né, de tecnologia e inovação em Santa Catarina, Brasil e mundo, principalmente aqui no nosso estado. Olha, Felipe, não é novidade para ninguém que a tecnologia hoje é a grande direcionadora de progresso mundial, né? A tecnologia contribui muito para a geração de PIB, especialmente nos países mais desenvolvidos. Se nós pegarmos as 5 maiores empresas mais valiosas do mundo, as 5 são de tecnologia. E os grandes países do mundo, Estados Unidos, China, estão investindo cada vez mais nesse setor, seja na fabricação de chips, inteligência artificial, 5G, ou até países menores que vêm destacando muito, próprio Israel, que investe 5% do PIB em tecnologia e inovação, e lá grandes empresas, grandes inovações disruptivas nascem em diversas áreas. Aqui no nosso país a gente tem um grande caminho a percorrer ainda, mas a boa notícia é que Santa Catarina acaba se destacando no país como um dos principais polos de inovação. Hoje, cerca de 6 a 7% do PIB do nosso estado já é do nosso setor de tecnologia, já são das empresas de tecnologia. E a gente sabe que a tecnologia ela ainda contribui para a transformação dos demais setores, para modernizar os demais setores. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais dos próximos passos, mas a gente vê com muito otimismo. É um grande... como eu falei, uma grande estrada ainda a percorrer, mas nós estamos estruturados e sabemos bem aonde queremos chegar. Mas você citou ali Israel, China, né, que são grandes potências, né, quando se fala em questão de inovação e tecnologia. Se Santa Catarina fosse um país, presidente, a gente já estaria bem próximo ali, né? Já estaríamos, quase, né? Mas, enfim, em termos de média, sim, Santa Catarina está muito mais para o mundo desenvolvido do que o restante da realidade brasileira. De outros estados, né? Gabriel, como é que está estruturado, né? Como é que você traz a estrutura desse setor aqui em Santa Catarina, em número de empresas, né? A gente colocou ali na abertura do programa 22 mil empresas, mas como é que elas se estruturam aqui no estado e como é que vem despontando, né, esse setor aqui na região? Então, Felipe, Santa Catarina, de fato, tem um cenário muito diferente do que a gente encontra, digamos, na média do país. Somos um estado pequeno, 1% da população, 1% do território, mas normalmente nos principais rankings, quando a gente se compara com os demais estados, a gente aparece entre quarto e sexto lugar. Aí eu falo em número de empresas, falo em faturamento, falo em quantidade de colaboradores. Isso é muito expressivo se a gente pensa no tamanho do estado. A gente está se comparando com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, estados muito mais populosos, Bahia, e os próprios vizinhos, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, de fato, Santa Catarina soube trilhar um caminho, aproveitar suas particularidades e tem um diferencial. Santa Catarina, o nosso setor de tecnologia não está concentrado numa só cidade. Ou seja, não é só a cidade de Florianópolis, não é só a cidade de Blumenau ou só a cidade de Joinville. Isso já é um modelo do nosso estado, ou seja, isso também no setor industrial a gente vê muito. Isso é muito positivo. A gente vê o setor de tecnologia florescendo em todas as regiões e crescendo muito. Hoje, quando a gente olha os números, o interior cresce mais até do que as principais cidades, em percentual falando. Então, de fato, são mais de 22 mil empresas distribuídas por todo o estado. É claro que algumas cidades, como essas que eu citei, têm uma concentração maior, mas é importante dizer que existe tecnologia em todas as regiões.
E a gente, enquanto ACAT, a gente busca justamente criar programas e oferecer um valor para esses empresários, para que eles não tenham que sair das suas cidades de origem para empreender no setor de tecnologia. Então, são quase 100 mil pessoas trabalhando diretamente no setor de tecnologia, entre colaboradores e empreendedores do setor, e polos regionais distribuídos por todas as regiões do Estado. Então, todas as regiões do Estado, nós temos polos regionais ACAT e temos centros de inovação de uma rede também estadual de centros de inovação de Santa Catarina. Acho que esses polos, né, presidente, que o Gabriel trouxe para a gente é bem importante no papel da ACAT como um hub também de tecnologia, né, para juntar todos esses atores, né, que participam desse cenário, porque essa regionalização é precisa também de um incentivo que iniciou lá atrás e agora tem uma sequência com a sua gestão também. Né? Essa regionalização tem um papel até social muito importante, né, para que o nosso jovem não precise vir para a capital, que ele possa permanecer na sua cidade, ajudando ali a empresa da sua família, a comunidade local. E esse sentimento geral, né, da importância de a gente caminhar para essa nova economia que a gente chama, é uma conjunção, é um alinhamento muito grande entre os principais atores que compõem esse ecossistema. Claro, a CAT tem um protagonismo muito forte, mas tudo isso não é construído apenas pela CAT. Nós temos o governo do Estado de Santa Catarina, que inclusive nesse atual governo do governador Jorginho Melo, criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos a academia, que em qualquer ecossistema pujante, a academia é um ponto central. Você vai para o Vale do Silício, que tanta gente fala, lá na Califórnia, você tem Stanford. Aqui em Santa Catarina, especialmente Florianópolis, começou com a Universidade Federal de Santa Catarina, lá na década de 60, 70, com os cursos de engenharia. Os primeiros empreendedores geralmente vieram desses cursos, mas ao longo do período, outras universidades também acabaram tendo destaque. Nós temos aqui, além da UDESC, que é uma universidade estadual, o sistema CAF, que tem essa capilaridade no estado inteiro. Então você consegue ter numa região como Lages, Chapecó, você consegue ter uma universidade forte, junto com um centro de inovação que foi concebido pelo governo do estado e junto ao setor produtivo, que a CAT tem os seus polos localizados nesses locais. Então é algo realmente, como o Gabriel comentou, que é praticamente único. A gente não vê isso nos demais estados, que geralmente ficam concentrados apenas numa região. Né? E quando a gente consegue espalhar isso para as outras cidades, a gente procura também fazer com que esses polos sejam vocacionados. A gente sabe que Santa Catarina tem esse diferencial da diversidade dessa economia. Então, você vai para o norte, metal mecânico, você tem ali startups que desenvolvem soluções voltadas para a indústria 4.0, por exemplo. Vamos a Chapecó, que é muito forte no agro. Cada vez mais as agritechs, que a gente chama, estão sendo desenvolvidas. Então, é algo que não tem dúvida alguma que o impacto que o setor tecnologia vai dar para o Estado vai ser cada vez maior. E a gente quer chegar até o final dessa década que o nosso setor possa representar 10% do PIB de Santa Catarina. Aí sim, respondendo a tua pergunta inicial, um pouco mais próximo das nações. Hoje 6%. Mas hoje 6 a 7%. A gente vai lançar, inclusive, novos dados, né? No próximo dia 14 a 16 de agosto, que já fica um convite aqui para todos também. O grande festival de inovação, talvez o principal do país, que é o Startup Summit, que vai acontecer de 14 a 16 de agosto. Mais de 10 mil empreendedores estarão aqui, gente do Brasil inteiro, inclusive de outras partes do mundo, mais de 200 palestras, para a gente poder juntos comemorar esse grande momento e aí sim começar a pensar cada vez mais alto. Perfeito. Gabriel, eventos como esse, né, trazem também a vitrine para o setor. O presidente falou ali da questão lá do norte do estado. Eu gostaria que você conseguisse desmembrar para quem nos assiste também o que cada região tem de potencial aqui em Santa Catarina, né, e como é que desenvolve através dos eventos também. Se vocês escolhem, precisamos agora falar sobre agricultura, o evento vai ser na região oeste de Santa Catarina, né, vamos falar de metal mecânica na região norte, ou centraliza mais aqui na capital esses eventos, como é que funciona? Então, é claro que, tradicionalmente, algumas regiões têm algumas vocações históricas, né? Ou seja, quando a gente fala do norte do estado, a gente fala mais da questão industrial, a gente fala do agro mais forte no oeste, mas a verdade é que hoje em dia a gente tem empresas de tecnologia de todos os setores em todas as regiões. Alguns locais com maior concentração do que outros, mas isso também é uma característica do setor de tecnologia de Santa Catarina. A gente não é forte em um setor específico,
Nós temos empresas de todos os segmentos dentro do que a gente chama de tecnologia, e claro, e alguns expoentes, né? Algumas empresas que cresceram muito mais do que a média, se tornaram grandes empresas. Isso a gente está falando também desde empresas que nasceram lá há 10, 20, 30 anos, como startups que nasceram há poucos anos e já conquistaram espaço internacionalmente, em todo o Brasil. Aqui em Florianópolis existe uma concentração muito grande de empresas que trabalham com marketing digital, com varejo, com tudo isso. E sempre, de maneira geral, essas empresas de tecnologia de Santa Catarina, elas são focadas no modelo de negócio que a gente chama B2B. O que é? É venda de empresa para empresa. Nós não somos muito fortes no que é conhecido como B2C, aquela startup ou aquela empresa de tecnologia que vende direto para o consumidor final. Isso é interessante porque essas empresas que vendem para o consumidor final ou que entregam alguma solução para o consumidor final costumam ser as mais conhecidas do público em geral, né? Então, quando a gente fala do nosso celular, quais aplicativos eu tenho no meu celular? São aquelas que entregam solução para o consumidor final, que somos nós. Então, eu tenho ali redes sociais, eu tenho eventualmente um aplicativo para, não sei, de game, coisa assim, que não é tanto a praia do empreendedor de tecnologia de Santa Catarina. Algumas até furam a bolha, como é o caso da RD, que virou uma unicórnio e acaba sendo conhecida por todos, né? É conhecida por todos, mas ainda assim é B2B, ainda assim é um negócio para outra empresa, né? Mas, de fato, é uma solução bastante conhecida. E esse é um dos nossos desafios, e aí que o presidente Diego colocou, como que nós podemos colocar Santa Catarina no mapa mundial? Ou seja, não faz sentido a gente pensar a região de Joinville versus a região de Blumenau versus a região de Criciúma versus... É o contrário, como que a gente pensa como um todo e a gente projeta Santa Catarina mundialmente, até porque não faz sentido nem essa discussão em nível estadual. Santa Catarina versus Rio Grande do Sul ou versus Paraná. É muito mais do que isso, é pensar muito maior. E como entidade também, né? Pensar como um todo, não privilegiar certa região também, né? Nos próximos 2 anos de gestão aí que você tem pela frente, né, presidente, como se tornar um player global? Quais são os principais desafios na sua visão? Olha, a gente precisa primeiro começar a mudar essa mentalidade do nosso empreendedor, né? A gente se acostuma muito mal aqui no Brasil pelo tamanho do país. A gente tem um país aqui continental, então a gente acaba, a grande maioria das empresas, vou falar 99% das nossas empresas, não só tecnologia, mas no geral, acaba focando apenas no mercado brasileiro. A questão é que o Brasil hoje corresponde, sei lá, 1 a 2% do mercado global, né, da economia global, então é muito pouco. E se a gente, um dos grandes gaps, né, um dos grandes faltas que a gente precisa aqui, eu falei em inglês aqui, mas os grandes objetivos nossos é atrair mais investidores. Tá? Então, agora, se quiser atrair os grandes investidores internacionais, nossas empresas precisam estar vendendo para fora. Porque esses caras grandes, eu falo de grandes fundos mesmo, né? Fundos institucionais, fundos soberanos, eles só vão investir se as nossas empresas estiverem vendendo para o mundo. Então, esse é o primeiro grande objetivo, mas nós precisamos começar a mudar essa mentalidade. A gente já tem alguns casos de sucesso aqui, que a gente precisa pegar esses casos e inspirar outros empreendedores. E, claro, uma das prioridades nossas vai continuar sendo a formação de talentos. Porque o setor não é só o setor tecnologia, e a gente já conversou aqui em outros momentos, né, Felipe, que precisa de profissionais da área de tecnologia. Todos os demais setores. Outro dia eu estava conversando com um executivo de um grande banco aqui brasileiro, eles estavam contratando 4.000 profissionais de tecnologia, porque todas as indústrias estão se transformando digitalmente. Então a gente precisa, além disso, né, porque a tecnologia não vai parar, outras habilidades vão ser necessárias. Por exemplo, a gente falou agora há pouco de inteligência artificial. A gente precisa preparar esses jovens. A gente fala que, e eu falei inclusive no meu discurso na posse, que a gente precisa fazer algo urgente para não ampliar o drama do que a gente chama dos não empregáveis. Né? São pessoas que não vão ter oportunidade de emprego porque não têm nenhuma habilidade digital. O emprego até pode existir, mas elas não são candidatas a esse tipo de emprego. Então, internacionalização, atração de investimentos e formação de mão de obra são as nossas grandes prioridades para que a gente possa, sim, conseguir dar o próximo salto do nosso ecossistema. Perfeito. Hoje o Santa Inovação está recebendo aqui o Diego Brits Ramos, presidente recém-empossado pela CAT, e também o Gabriel Santana Palma Santos, diretor executivo da CAT, falando aí sobre os desafios do setor de tecnologia e inovação e também, né, os próximos passos, os objetivos do setor aqui em Santa Catarina. Não saia daí, voltamos já com o programa Santa Inovação aqui pela TVA.
Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. Hoje o assunto inovação e tecnologia, recebendo representantes da CAT, inclusive o presidente recém-empossado. E a pergunta agora vai para o Gabriel, complementando o que o presidente Diego falou no bloco anterior sobre a questão da importância de estar qualificado para ocupar as vagas, né, de tecnologia e inovação aqui no estado de Santa Catarina. Não só os jovens, mas como a mão de obra em geral catarinense, o que precisa fazer para ir buscar essa formação? Bom, alguns pontos, Felipe. Primeiro, não é só desenvolvedor que trabalha em empresas de tecnologia. Isso é muito importante dizer também. Uma empresa de tecnologia precisa de profissionais das diversas áreas. Então isso é importante. É importante que esses profissionais que atuam já na área jurídica, na área administrativa, na área contábil, na área de compras, vendas, possam se interessar pelo setor de tecnologia. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, quem sim deseja uma carreira técnica na área de tecnologia, hoje tem uma facilidade muito grande com cursos que são oferecidos. A CAT parceriza com diversas organizações que promovem cursos na área de tecnologia. Para ter uma ideia, só nos últimos 4 anos foram 37 mil estudantes participantes desses cursos promovidos em parceria com a CAT. Então é possível entrar no nosso site, entrar em contato com a gente e conhecer. E a gente tem oportunidades para pessoas nos seus diversos momentos de vida. Lá, aquele estudante que ainda está no ensino médio, temos cursos. Aquele profissional recém-formado que busca de fato ingressar na carreira de tecnologia e aquele profissional que já tem uma profissão, já está no mercado de trabalho e quer mudar e de fato pensar uma nova carreira. É possível também, a gente chama isso de transição de carreira para a tecnologia. E aí existem cursos de curta duração, média, longa, mas é importante falar que demanda muito da vontade e do desejo desse candidato ou dessa candidata. Cada vez mais a gente tem fomentado que mulheres participem dessas nossas formações. Alguns desses cursos são específicos para as mulheres, porque é muito importante que as mulheres se interessem pelo setor de tecnologia e, felizmente, cada vez mais mulheres têm trabalhado no setor e empreendido também os seus próprios negócios, o que é muito interessante. E esses cursos acontecem muitas vezes de maneira remota, então é possível de qualquer lugar, com o seu computador, participar dessas formações, e alguns deles sim são presenciais, e aí a gente tem os nossos parceiros que a gente pode informar melhor. Deixa eu complementar claro, aqui, Felipe, por favor. E até um recado aqui, especialmente para os jovens de comunidades mais vulneráveis, que às vezes parece que tecnologia, enfim, é algo para a elite. Está muito longe, assim, né? Está muito longe, muito pelo contrário, né? A tecnologia, de fato, é algo para todos. Inclusive, a gente tem uma parceria aqui com a Prefeitura de Florianópolis, um programa chamado Floripa Mais Tech, o Senai está junto, e foi interessante porque foi criado um aulão, né, inclusive para os pais, para mostrar que existem muitas oportunidades nessa área. Porque geralmente, vamos lá, os pais incentivam os seus filhos a irem fazer uma faculdade dos cursos mais tradicionais, de medicina, engenharia, direito, administração, e não tem ideia que existe uma carreira super promissora para um desenvolvedor de qualquer linguagem ou na área de cibersegurança, né? Que são profissionais altamente requisitados que hoje, dependendo do nível de profissional, pode ir até igual um juiz de direito, dependendo da experiência dele, naturalmente. E é muito interessante porque todo dia a gente vê casos de jovens que começam ali a ganhar seus 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, que é o maior salário da família. Então isso acaba não só transformando a realidade da família dele, mas de toda a comunidade. Então é algo que nos dá muito, muito prazer mesmo, né? E grande parte desses programas a CAT faz para que seja subsidiado, ou até mesmo 100% de bolsa, porque a gente sempre fala, né, Gabriel, o setor de tecnologia ele é altamente inclusivo. Sim, é para todos, né? E a gente quer que cada vez mais a sociedade em geral possa participar desse setor. E também nós estamos precisando, porque as contratações elas vão continuar e um dos grandes se perguntar, desafios hoje da empresa de crescimento é realmente a falta de profissionais. Se for perguntar para de cada 10, claro, a gente tem várias preocupações, mas a maior parte deles vai dizer, olha, o meu grande desafio hoje é a formação de talentos, porque a gente também temos um problema, até pelo enfraquecimento da nossa moeda, que é a competição global. Então hoje,
Você tem espalhado pelo estado todo jovens que estão trabalhando da sua casa para uma empresa americana, para uma empresa europeia. Ganhando em dólar. E a gente fala, olha, eu pago o mesmo, só que um paga em real, outro paga em dólar. Então, a diferença é absurda, né? Hoje, 100 mil pessoas, né? Toda essa informação de 100 mil pessoas entre empreendedores, empregados diretos e indiretos ali. A projeção é subir aí em 2024, esse segundo semestre. Sempre. A gente até fez um mapeamento, Gabriel, me corrija aqui se eu tiver com os números errados, Gabriel, mas foi em ano passado, em 2023, que nos 3 anos seguintes, ou seja, 2023, 2024 e 2025, as vagas aumentariam em 40%. Então é muita coisa. Eu falo, o setor de tecnologia ele é completamente colado do PIB. Você fala, mas o PIB do Brasil vai crescer, fica aquela discussão, 1,5%, 2%. Mas na média, nosso setor cresce a 10%, 15%. Né? E, consequentemente, a demanda por profissionais acompanha tudo isso. E as tecnologias vão avançando também, né, Gabriel? E a gente fala muito agora aqui no Santa Inovação de inteligência artificial, que não é algo novo, mas que agora está em voga e está sendo muito debatido, principalmente a questão de ChatGPT e como é que isso influencia no dia a dia das empresas, né? Essa mudança de tecnologia, o que você enxerga que vai vir pela frente aqui em Santa Catarina, isso vai impactar também nesses 40% a mais de empregabilidade? Sem dúvida. A gente está fazendo um estudo com uma projeção que até 2030, quando a CAT estima que esse PIB, a representatividade perante o PIB vai ser de até mais de 10%, nós teremos mais de 140 mil profissionais trabalhando diretamente no setor de tecnologia. Isso é muito significativo. Isso é uma mudança da matriz econômica de muitas cidades e regiões que a tecnologia passa a ser a principal economia, o que traz reflexos para a sociedade como um todo. E a tecnologia passa a ser cada vez mais presente na vida das pessoas. E é por isso que o Diego fala que desses não empregáveis, ou seja, não necessariamente as pessoas precisam trabalhar diretamente com a tecnologia no sentido técnico, mas elas precisam, de alguma maneira, ser usuários e saber utilizar a tecnologia a seu favor, mesmo na profissão que ela já executa. Então, se ela é uma profissional da área de vendas, que ela possa usar tecnologias para alavancar suas vendas. Se é um profissional da área da contabilidade, como usar a tecnologia para melhorar os seus registros contábeis e assim por diante. Então, a tecnologia ela passa a ser um assessor, até o nosso colega falou, copiloto, né, de cada profissional, para que esse profissional possa desempenhar melhor a sua função. A inteligência artificial é muito falada hoje porque a gente consegue vê-la mais presente no nosso dia a dia, nas nossas atividades, quando a gente acessa alguma solução, a gente percebe como aquilo é facilitado por meio do uso da inteligência artificial. A gente está falando que daqui a pouco, e muito em breve, os nossos computadores, os nossos celulares já virão com esses assistentes que vão fazer muita coisa por nós. De maneira nativa já. De maneira nativa, coisas que vão facilitar a nossa vida, mas para isso a gente precisa ter algum tipo de envolvimento com a tecnologia para saber usar o melhor dessas tecnologias. E isso avança muito rápido. Então esse medo que muita gente volta e meia traz à tona de a tecnologia vai substituir o ser humano, a gente já viu que no setor de tecnologia, principalmente, que seria o mais afetado, não é uma verdade, porque de 100 mil vai passar para 140 mil colaboradores só no Estado. Né? O que muda são as competências, né? A gente fala muito hoje em dia, por exemplo, sobre ciência de dados, o uso intensivo de dados. Hoje em dia a gente coleta muitos dados, qualquer negócio pode coletar, o que fazer com esses dados? Então, por exemplo, a carreira de cientista de dados é uma das mais valorizadas e vai continuar sendo cada vez mais. Como coletar, interpretar, usar esses dados a favor de um negócio? Eu não estou falando só de grandes negócios, estou falando do empreendedor que tem uma pequena loja, de um empreendedor que tem um pequeno negócio de bairro e ele vai poder utilizar essa tecnologia e eventualmente concorrer com uma grande empresa, porque a tecnologia vai estar acessível para todos. A tecnologia hoje, que está acessível, como o ChatGPT hoje, a um preço muito baixo, que está acessível para o pequeno e médio, o pequeno e médio tem que enxergar que isso é uma grande vantagem para ele. Há 20 anos atrás, era impossível, eu digo impossível, porque se tivesse que concorrer com uma grande empresa, ele teria que investir dezenas, centenas de milhões de dólares num grande servidor, numa grande aplicação. Hoje não, ela está disponível ali, às vezes por $20 por mês. E olhando para frente, a competição vai se dar em quem utilizar a melhor tecnologia e quem não vai utilizar. Isso vai valer tanto para as empresas, quanto para os indivíduos e quanto para os países. Por isso que a gente está aqui e agradece espaços como esse, Felipe, porque a gente precisa mostrar, isso está acontecendo aqui agora, né? Mas é algo de ficção científica. Então, todos têm que se unir nesse momento, né? E buscar que a gente possa realmente promover políticas públicas que possam inserir o pequeno empresário, que possa
trazer mais jovens para esse mercado e que as nossas empresas possam ter condições aí de progredir cada vez mais. Deixa eu aproveitar, presidente, antes de a gente fazer as nossas considerações finais, fazer um convite e chamar o vídeo ali do Startup Summit para que o pessoal possa participar também. Ah, ótimo. Não perca essa oportunidade, né? Especialmente quem é aqui do nosso estado, esse grande evento que a gente tem agora, de 14 a 16 de agosto, né? Que é um dos maiores eventos de inovação, aqui pertinho de casa, né? Onde grandes especialistas, inclusive de fora, vêm aqui para falar um pouco todas essas tendências que estão acontecendo. Vamos ver o vídeo chamando o evento, então. Startup Summit começa hoje com grande expectativa de público. 200 palestras nos 3 dias. Vocabulary and a new way of thinking about startups. Gente impressionante para compartilhar aprendizado. Everybody here is going to build the new Brazil. Começando o Startup Summit 2023! It's a pleasure to be here in Florianópolis, the Silicon Valley of Brazil. I am very happy to have done the opening keynote at this wonderful show. Um evento como esse traz empreendedores do Brasil inteiro. Permite conhecer tecnologias, metodologias, conhecer pessoas, trocar experiências. Qualquer ecossistema empreendedor, ele precisa dessa conexão. Trocar conhecimentos, conexões comerciais que são de alta relevância. Já são muitos anos que o Brasil tem se destacado como um celeiro de startups. Tudo que é feito aqui é disseminado fortemente também fora daqui. Florianópolis vive e respira tecnologia, startup. É lugar para quem quer empreender ou quem busca ter contato com tecnologia e inovação. Empreender é uma jornada que não precisa ser solitária. Juntos, a gente consegue transformar o mundo, tornar o mundo um lugar melhor. The topics of conversations have been so important and futuristic and revolutionary. All the best to the team that hosted it. Well done. I feel very honored to be a part of them because they're very important for the development of future entrepreneurs. Nós precisamos criar para transformar. É isso que o Startup Summit traz. Resumindo, esse evento em poucas palavras é um ecossistema fortalecido. Estar aqui é conexão na veia. E esse foi o Startup Summit 2023. Ok, bacana. Startup Summit 2024, agora em agosto, e agora encerrando o programa aqui também, começar com o Gabriel Santana Palma Santos, diretor executivo da CAT, para as suas considerações finais do tema que a gente abordou hoje aqui no Santa Inovação. Bom, Felipe, foi um prazer mais uma vez. A gente fica à disposição na CAT. Somos uma associação com quase 2.000 empresas associadas em todo o estado de Santa Catarina. Então, todos aqueles que querem empreender no setor de tecnologia ou já empreendem no setor de tecnologia, por favor, nos procurem, participe dos nossos eventos, das nossas discussões. A gente vai ter uma felicidade muito grande em recebê-los na ACAT. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Gabriel. Suas considerações finais, presidente. Olha, eu sou entusiasta da tecnologia, Felipe. Eu entendo que a tecnologia é o ponto central para integrar as diferentes regiões do nosso estado. O Gabriel falou agora há pouco, não tem esse negócio de Joinville, Florianópolis, Criciúma, não existe. É um estado único para que a gente possa ter ambições maiores e colocar, de fato, até o final dessa década, Santa Catarina como player global de inovação. Perfeito. Obrigado, presidente, mais uma vez, e obrigado a você também que nos acompanhou em mais um Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Fechou, gente. Agora eu vou segurar vocês 2 minutinhos só para fazer uma chamadinha rápida do programa. Eles vão tirar o copinho d'água agora, presidente, se quiser tomar aí agora.